It sounds biblical, but as the world grapples with the COVID pandemic, the continent of Africa is facing another plague, locusts. Imagine-se em Meca, o coração espiritual do Islã, palco de uma incrível convergência de milhões de fiéis muçulmanos anualmente. Aqui, eles se reúnem para as veneradas peregrinações de Hajj ou Umrah, momentos de profunda devoção e reflexão. Você se encontra na imponente Grande Mesquita, um santuário que exala reverência e história. No centro desse ambiente majestoso, você caminha ao redor da Kaaba, uma estrutura cúbica majestosa, envolvida por um tecido preto chamado Kiswa. Este monumento é tido como a casa de Deus, um ponto de união para os fiéis, que se voltam para cá durante suas orações diárias, não importa onde estejam no mundo. A atmosfera é carregada de fé e unidade, um testemunho vivo da rica tapeçaria cultural e espiritual do Islã. Enquanto se sente maravilhado e imerso em devoção junto com seus companheiros de fé na oração e adoração, algo inesperado e assustador acontece. Você ouve um zumbido alto e vê milhares de insetos voando no ar. Eles são gafanhotos, insetos pretos que podem devorar plantações e vegetação em minutos. O que você faz? Você vê isso como um sinal de Deus ou um evento aleatório? Você iria fugir ou ficar e orar? Não é um cenário hipotético, é o que realmente aconteceu na cidade de Meca, na Arábia Saudita, quando um enorme enxame de gafanhotos invadiu a Grande Mesquita, causando caos e pânico entre os fiéis. Neste vídeo, vamos te mostrar a filmagem chocante do evento bizarro e vamos explorar seus possíveis significados e implicações. Então fique ligado para não perder nenhum detalhe dessa história intrigante. Mas antes de continuarmos, quero te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria dura 5 horas seguidas, sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom Realidade10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição. Várias fontes afirmam que o enxame apareceu pela primeira vez há 4 dias durante o festival de peregrinação mais conhecido como Umrah, depois de uma forte chuva inesperada para a estação. A Grande Mesquita, um lugar sagrado onde os muçulmanos fazem o ritual de circundar a Kaaba, ficou coberta de insetos nas paredes e pelo chão. Além disso, o enxame tornou impossível continuar as preces e adorações, voando pelo caminho e subindo nas pessoas. Em uma declaração, a Prefeitura de Meca anunciou que 22 equipes foram enviadas para lidar com as pestes, totalizando 138 pessoas e 111 equipamentos. As equipes focaram em áreas onde os animais se agrupam e reproduzem, como banheiros e ralos. Para proteger os visitantes do templo sagrado, a Prefeitura afirmou que estava usando todos os meios possíveis, todos os recursos e oportunidades para se livrar dos insetos. Inseticidas foram pulverizados e gafanhotos mortos foram retirados da área durante o processo de limpeza. Os responsáveis então declararam que tinham eliminado completamente as pestes, trazendo o local de volta à normalidade. Muitas pessoas ficaram curiosas sobre o que esta cena de um enxame de gafanhotos voando sobre Meca poderia significar. É uma ocorrência natural ou é a mão de Deus? É uma bênção ou um castigo? Um teste de fé ou sinal do juízo final? Todas as 3 religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islã, dão uma importância simbólica e profética para os gafanhotos. Eles são ligados frequentemente à fome, pragas, destruição e ao juízo final. Uma das 10 pragas que Deus colocou sobre o Egito para libertar os israelitas da escravidão é descrita na Bíblia como um enxame de gafanhotos. Na história em que o profeta Abraão foi jogado no fogo por seu povo, gafanhotos aparecem no Alcorão como uma das bênçãos que Deus deu a ele. Gafanhotos também são mencionados em ambas as escrituras como um sinal do dia do juízo final, quando eles sairiam dos seus esconderijos e encheriam a terra. A invasão de gafanhotos em Meca foi vista por alguns como um sinal divino para mudar de atitude antes que seja tarde demais. Eles citaram vários versos da Bíblia e do Alcorão, onde os gafanhotos são descritos como uma punição pela desobediência e a corrupção. Outros acreditam que é um milagre de Deus, demonstrando sua graça e poder. Eles citam vários versos da Bíblia e do Alcorão onde os gafanhotos são descritos como uma bênção e uma prova da graça de Deus. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 9, versículo 3 a 11,
E então veio a fumaça de gafanhotos sobre a terra, e a eles foi dado poder, como os escorpiões da terra têm poder. E foi comandado por eles que eles não deveriam machucar a terra, nem qualquer favor, por exemplo, ou qualquer árvore, mas apenas aqueles homens que não têm o anel de Deus em suas palmas. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. E também no livro sagrado do Islã, no Alcorão capítulo 24, 43 a 51. Porventura, não reparas em como Deus impulsiona as nuvens levemente? Então as junta e depois as acumula. Não vês a chuva manar do seio delas? E que ele envia massas de nuvens de granizo, com que atinge quem lhe apraz, livrando dele quem quer? Pouco falta para que o resplendor das centelhas lhes ofusque as vistas. Deus alterna a noite e o dia. Em verdade nisto há uma lição para os sensatos. E Deus criou da água todos os animais, e entre eles há os répteis, os bípedes e os quadrúpedes. Deus cria o que lhe apraz, porque Deus é onipotente. Temos revelado lúcidos versículos, e Deus encaminha quem lhe apraz a senda reta. Dizem, cremos em Deus e no mensageiro, e obedecemos. Logo depois disso, uma parte deles volta às costas, porque não é fiel. E quando são convocados ante Deus e seu mensageiro, para que julguem entre eles, eis que um grupo deles desdenha. Porém, se a razão está do lado deles, correm a ele, obedientes. Abrigam a morbidez em seus corações. Duvidam eles, ou temem que Deus e seu mensageiro os defraudem? Qual? É que eles são uns iníquos. A resposta dos fiéis, ao serem convocados ante Deus e seu mensageiro, para que julguem entre eles, será: escutamos e obedecemos, e serão venturosos. Ainda que alguns já tenham desconsiderado o evento como uma coincidência ou fenômeno natural, sem relação com a religião, eles citam explicações científicas mais irracionais ainda para a invasão dos gafanhotos, incluindo a mudança climática, o desequilíbrio ecológico, práticas de agricultura e até os fluxos migratórios. Os gafanhotos que invadiram Meca eram da família Grillidae, mais próximos aos grilos do que das baratas domésticas, de acordo com Hazal bin Mohammed al-Zafar, chefe do Departamento de Produção de Plantas na Faculdade de Agricultura e Alimentação da Universidade de King Saud. Ele falou ao jornal local Sabic que o enxame era uma ocorrência normal, provavelmente ligada a uma recente chuva, e que os gafanhotos não espalham doenças. Ele calculou que havia 30 mil gafanhotos em Meca, mas disse que enxames ainda maiores podem chegar às centenas de milhares. Os gafanhotos são as pestes migratórias mais antigas do mundo, de acordo com a Organização de Alimentação e Saúde das Nações Unidas, FAO. Esses insetos com pequenos chifres podem alterar sua fisiologia e seu comportamento em resposta às mudanças na densidade da população. Quando os gafanhotos estão sozinhos, eles mantêm distância uns dos outros e vivem uma existência pacífica. No entanto, quando eles se juntam, tornam-se sociáveis e formam enormes enxames que podem viajar longas distâncias enquanto consomem a vegetação nativa e as plantações que encontram pelo caminho. Segundo a FAO, os enxames de gafanhotos podem variar de alguns poucos quilômetros quadrados a centenas de quilômetros quadrados e podem incluir até 80 milhões de gafanhotos por quilômetro quadrado. Ainda segundo a FAO, variáveis ambientais como chuva, temperatura e vento também podem afetar os enxames de gafanhotos. Os gafanhotos se reproduzem em locais com terra úmida e muita vegetação, o que significa alimentação e abrigo para seus ovos e filhotes. Os gafanhotos se mudam para novos habitats quando essas áreas secam ou quando a vegetação é consumida pelo gado. Nesta migração constante, eles eventualmente encontram circunstâncias favoráveis, o que permite que cresçam rapidamente e formem enxames. A FAO
Observa e tenta prever as infestações de gafanhotos em todo o mundo, alertando os países o mais rápido possível para tentar diminuir os impactos. Esperamos que tenha gostado deste vídeo e talvez tenha aprendido algo novo. O que você acha desse evento incrível e assustador? Você acha que é um sinal de Deus ou um acidente aleatório? Como você reagiria se você estivesse em Meca naqueles dias? Conte a sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais vídeos como esse. Nos vemos no próximo.